Senhoras senadoras, senhores senadores, o que me traz à tribuna hoje é para comentar a esse plenário, a essa casa, a visita da ministra Miriam Belchior à Comissão Mista de Orçamentos, que se deu na terça-feira em razão da apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. A ministra veio à comissão, como determina a Constituição Federal na apresentação da matéria, mas também, além da LDO, a ministra comentou sobre os ajustes orçamentários que foram feitos no início desse ano e também o decreto sobre os restos a pagar, envolvendo grande parte das emendas parlamentares. Por mais de 5 horas, tivemos a presença da ministra na Comissão Mista de Orçamento, discutindo temas muito importantes. E quero fazer aqui um registro da importância da sua exposição sobre macroeconomia e da importância da política fiscal nos ajustes que o governo está fazendo na área econômica para a contenção da inflação. Muitos se perguntam se os cortes orçamentários divulgados no início desse ano, de 50 bilhões de reais, teriam impacto sobre a questão inflacionária. A ministra Miriam fez uma exposição objetiva, sucinta, mas muito esclarecedora, mostrando que o nosso resultado primário, que era previsto no quadrimestre para 22,9 bilhões, já atingiu no primeiro trimestre desse ano 25 bilhões de reais, fazendo com que a relação dívida-PIB caia. E nós sabemos muito bem que a relação dívida-PIB é fundamental para que nós tenhamos equilíbrio macroeconômico e, portanto, reduções de pressão inflacionária. Então, quero aqui parabenizar o Ministério do Planejamento, parabenizar a ministra Miriam Belchior, que fez uma brilhante exposição, colocando no mesmo nível de importância a política fiscal com as políticas macroprudenciais, a administração da taxa Selic e política cambial que estão sendo executadas pelo Ministério da Fazenda e pelo Banco Central do Brasil. Isso traz para o povo brasileiro, para a sociedade brasileira, muita segurança de que o governo da presidenta Dilma, a área econômica desse governo, está com muito foco e muito firme no combate da inflação. Aliás, quero aqui fazer um registro. Está se combatendo a inflação não com medidas ortodoxas apenas de aumentar a taxa Selic. Muito pelo contrário. A Selic passa a ser um dos instrumentos dessa política, mas firmemente está com políticas macroprudenciais ligadas à contenção do crédito, à entrada de capital especulativo e também à administração cambial e, o que é mais importante, dito pela ministra Miriam, a política fiscal de contenção dos gastos. A ministra também fez uma exposição da LDO, mostrando a redução da dívida em relação ao produto interno bruto desde o ano passado e demonstrando que essa relação voltará em 2010 já nos patamares pré-crise. Ou seja, nós vamos ter uma das menores relações no mundo da nossa dívida com o produto interno bruto. Também mostra que já para 2012 estaremos com a inflação no centro da meta, ou seja, 4,5% em razão das medidas que estão sendo tomadas. E o mais importante, mostra a evolução do ganho real do salário mínimo. Aliás, política aprovada por esse Congresso, por esta Casa e que já está evidenciada na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Também está evidenciado na LDO a manutenção dos investimentos do PAC, a manutenção dos programas de combate à fome e à miséria e, mais do que isso, o aumento considerável nos orçamentos do Ministério da Educação e no Ministério da Saúde. Aliás, esses orçamentos são maiores do que o orçamento que foi empenhado no ano passado nessas pastas, mostrando que o corte que foi feito, o ajuste da política fiscal foi extremamente seletivo, ou seja, não foi um corte generalizado, assegurando as políticas estruturantes do governo federal. E falou também a ministra sobre as emendas. E o que eu quero aqui lamentar é que essa exposição foi muito rica na Comissão Mista de Orçamento. Mas, infelizmente, o que chamou a atenção e o que fez com que os debates ficassem a maior parte do tempo acontecendo foram as emendas parlamentares. Quero dizer aqui que não sou contra as emendas, é legítimo, elas precisam acontecer. Mas essa casa, o Congresso Nacional, a Comissão Mista de Orçamento, tem que fazer o debate sobre os grandes temas nacionais, sobre aquilo que realmente tem impacto na vida das pessoas. As nossas emendas, presidente Giovanni Borges, ajudam os municípios, mas o que mudou a realidade desse país?
mudou a realidade desse país, presidente, foram as políticas estruturantes de combate à fome, de combate à miséria. Foi o Bolsa Família, foi o aumento real do salário mínimo. Foram essas políticas que tiraram 30 milhões de pessoas da miséria e que beneficiaram a vida de pessoas em todos os municípios brasileiros. Por isso é que eu lamento. E penso que essa casa deve se debruçar, sim, na discussão sobre o processo de emendas. Já apresentei aqui as minhas propostas, temos uma comissão que está discutindo isso, mas vejo que as emendas têm que ter um tratamento de responsabilidade por essa casa. Penso que o valor que cada parlamentar tem é um valor extremamente alto para a realidade orçamentária brasileira. Temos que diminuir, temos que pactuar com o Executivo para que, de fato, elas possam ser exequíveis, para que nós possamos levar os recursos, mas nós temos que ter responsabilidade e apresentar emendas àqueles projetos e àqueles programas que são estruturantes e que já estão na programação do governo federal, porque, afinal, foi o Executivo, foi o programa debatido nas eleições para presidente que chegou à vitória no Palácio do Planalto. E também quero aqui louvar a decisão que vem constando na LDO, que faz com que os ministros e o Tribunal de Contas, enquanto instituição, tenham responsabilidade na definição de obras que vão ser suspensas em caso de irregularidade, ou seja, não basta apenas um parecer técnico. Então, queria saudar a presença da ministra aqui nessa casa, parabenizar as ações do Ministério do Planejamento e dizer que foi um dia muito memorável, também parabenizando o presidente Vital do Rego, que conduziu com maestria uma audiência pública muito disputada, com um grande número de pessoas, também falando, deputados e senadores, e correu na sua normalidade. Obrigada, senhor presidente.